Sejam muito bem-vindos ao webinar executivo que está agora a começar em direto nesta sessão que estamos a transmitir no LinkedIn oficial da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade do Porto, dedicado hoje à administração hospitalar. Ao longo das semanas temos vindo a realizar sessões como esta, específicas para a formação executiva que a FEP proporciona. Estamos a falar de Business Analytics, gestão de operações de retalho, finanças, banca, instrumentos, mercados financeiros, economia e políticas públicas e agora no âmbito, como disse, de administração hospitalar. E o tema que hoje colocamos aqui para alguma reflexão, que vamos ter seguramente com os nossos intervenientes que eu vou apresentar dentro de momentos, vai ter o nome Decidir em Sistemas de Saúde sob Pressão. É este o assunto que, no fundo, colocamos aqui em cima da mesa. Como disse, é uma sessão que decorre em direto no LinkedIn e, precisamente por ser em direto, desafiamos quem nos vai acompanhar, todas as pessoas que se inscreveram e que estão a acompanhar, está lançado o desafio para poderem interagir. Nós queremos muito essa interação. Verdade seja dita, temos tido essa interação nas outras sessões e como é que a fazemos? Ora, levantando questões por escrito, evidentemente, aqui no LinkedIn, questões essas que eu depois irei apresentar, se o tempo assim o permitir, normalmente tem permitido, estamos a falar de uma sessão na casa dos 50 minutos, e portanto, colocando essas questões por escrito, eu irei depois apresentá-las aos nossos oradores, que vou precisamente apresentar, aliás, nós já estamos a ver todos na imagem. Eu vou começar pelos nossos oradores, começando pelo cavalheiro de blazer preto. Estamos a ver o Dr. Tiago Daniel Afonso, ele é CEO do Hospital Lusíadas em Braga. É um gosto contar com a presença do Dr. Tiago na nossa sessão, assim como é um gosto também contar com a presença do Dr. Miguel Paiva, que cumprimento igualmente, ele que preside o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de São José, em Lisboa. São os dois oradores que aceitaram o desafio aqui lançado pela FEP. Com muito gosto, devo dizer que estamos a ver desde o início desta sessão mais uma cara. Como é evidente, temos sempre a presença dos diretores da formação executiva da FEP. Estamos a ver o professor Nuno Sousa Pereira, que é precisamente o diretor do mestrado executivo de Administração Hospitalar, que cumprimento igualmente, e é precisamente com o professor Nuno Sousa Pereira que começamos esta sessão. Irá fazer a sua intervenção, no fundo, dando-nos a conhecer que valências que instrumentos que a formação executiva que a FEP proporciona podem aumentar ainda mais o know-how dos profissionais de topo. E aqui recordo que estamos a falar de formação de topo, lecionada por profissionais de topo, direcionada para profissionais que já são de topo. E por isso, professor Nuno Sousa Pereira, começamos consigo. Vamos a isso. Força. Bem, muito boa tarde, muito obrigado. Antes de mais, começo por cumprimentar os dois oradores que nos dão o privilégio de liderar esta sessão sobre um tema que é fascinante e que claramente é um tema que está permanentemente na atualidade do setor da saúde e da administração hospitalar em particular, ainda mais sendo dois antigos alunos da FEP e, portanto, temos esse privilégio também de partilharem um bocadinho da sua experiência profissional, combinando aquilo que foram as competências que adquiriram na nossa instituição. Relativamente ao mestrado executivo em administração hospitalar e ao curso executivo em administração hospitalar, eu vou partilhar um bocadinho uma breve apresentação, apenas para ficarem a conhecer lá em casa qual é o conceito fundamental da nossa formação executiva neste setor, que procura sobretudo combinar aquilo que são as competências distintivas da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade do Porto, com aquilo que é as características muito específicas do setor da saúde e da administração hospitalar em particular. E muitas dessas têm a ver exatamente com esta questão que nós vamos debater, que é o facto da saúde estar permanentemente sob pressão, está permanentemente sob pressão, porque é um setor com um elevado grau de regulação e essa regulação está permanentemente em mudança, não só por requisitos relacionados com aquilo que
que são as mudanças na sociedade, mas também com aquilo que é muitas vezes a instabilidade política que incide sobre estes setores. O facto de ser um setor que também é muito determinado por necessidade de termos uma restrição de custos face aos aumentos muito significativos que tem havido ao nível da despesa com a saúde. O facto de ser um setor que está muito afetado e que é permanentemente afetado por inovação que ocorre com permanência e que tem permitido claramente que nós, enquanto sociedade, beneficiamos hoje de ganhos de saúde que nos colocam em níveis sem precedentes em termos de longevidade, se calhar não tanto em termos de qualidade de vida, mas isso também será uma questão que poderemos debater de seguida. O facto de, apesar de toda essa inovação ser um setor que ainda é muito intensivo em mão de obra e continuará sempre a ser, na minha perspectiva, e portanto o facto de termos em alguns desses domínios uma escassez de profissionais que precisamos de saber lidar e coloca desafios ao nível dos recursos humanos. E por tudo isso, então, de facto, é um setor que tem características muito próprias que obrigam a que os profissionais também desenvolvam um conjunto de competências e tenham ao seu dispor um conjunto de instrumentos muito específicos. E, portanto, pensando nisso, a FEP decidiu oferecer este mestrado executivo em extensão hospitalar, que procura, sobretudo, ajudar uma nova geração de gestores a ter os instrumentos necessários para ter uma capacidade de diagnosticar problemas, analisá-los, decidir com pensamento crítico, aplicar os melhores instrumentos analíticos para cada um dos problemas que está a ser analisado, saber como comunicar e colaborar com todos os stakeholders extremamente relevantes em todo o setor e também aquilo que num setor sob pressão é fundamental, que é saber liderar com resiliência em contextos de permanente mudança. E, portanto, aquilo que procuramos é, sobretudo, uma formação que é direcionada para profissionais com alguma experiência no setor ou alguma experiência em gestão, que já têm competências nesse nível, mas que as querem claramente aprofundar para poderem assumir posições de topo na gestão de instituições de saúde, em particular instituições hospitalares. Portanto, temos uma formação que está estruturada em um conjunto de áreas que consideramos cruciais para que se possa efetivamente desempenhar estas funções com competência inegável. Por um lado, aquilo que diz respeito à liderança e à gestão de pessoas, e, portanto, muito no âmbito de uma compreensão do comportamento organizacional, da gestão de recursos humanos, mas também uma outra componente mais de instrumentos relacionada com operações e qualidade, e portanto tudo o que é logística hospitalar, qualidade, melhoria contínua, as áreas financeiras e de economia, percebendo muito aquilo que são as grandes tendências no setor e portanto como é que hoje se faz financiamento da produção, as mudanças ao nível dos sistemas de financiamento hospitalar, com as mudanças recentes que foram introduzidas, o domínio da avaliação de tecnologia como uma forma de seleção das melhores soluções tecnológicas ao dispor das instituições e também uma introdução àquilo que hoje começa a ser um conceito fundamental do domínio da saúde, que é, como nós sabemos, a decisão com base no valor. E depois também, mais uma vez, naquilo que diz respeito a todo o contexto da regulação, direito da saúde, mas também de instrumentos como bioestatística e epidemiologia. O mestrado em particular está estruturado em dois semestres de formação, um em que há uma componente curricular presencial e online, em torno de 10 unidades curriculares que constituem os 30 ECTS que fazem parte também do curso executivo, e depois um segundo semestre que é exclusivo ao mestrado, em que há um projeto que muitas vezes resulta de desafios que os próprios profissionais já trazem ou que as suas instituições lhes apresentam e que, através de um sistema de mentoria e de apoio, é desenvolvido durante o segundo semestre com o objetivo de aplicar as competências que foram desenvolvidas no primeiro semestre curricular.
O corpo docente é constituído por pessoas que combinam muito daquilo que são as competências académicas com um conhecimento muito aprofundado do setor e, portanto, temos pessoas que já desempenharam papéis ao nível de conselhos de administração, temos quem neste momento está ligado a entidades reguladoras, quem está ligado a unidades de investigação, sempre com um conhecimento muito próximo e muito profundo daquilo que é o contexto muito específico do setor hospitalar e do setor da saúde. E isso, enfim, tudo sobre o chapéu de uma instituição reconhecida internacionalmente pela qualidade da sua formação portanto, enfim, num contexto único, onde eu penso que todos terão a oportunidade de beneficiar daquilo que é uma experiência que eu acho que será útil no âmbito de uma carreira com sucesso no setor da saúde e no setor da administração hospitalar. E assim concluiu, professor? Sim, sim, sim. Muito obrigado, professor Nuno Sousa Pereira, muito obrigado por esta sua intervenção inicial, que de facto esclareceu de uma forma muito cristalina as valências que efetivamente a FEP tem para oferecer. Vamos aos casos empíricos, à experiência em concreto com os nossos dois oradores que têm vastíssima experiência nesta área e é por isso uma mais-valia tê-los connosco. Doutor Tiago Daniel Afonso, começamos consigo. Muito bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, Pedro, obrigado pelo convite, obrigado à FEP por este convite, obrigado em particular ao professor Nuno Sousa Pereira e à doutora Sofia Veiga pelo convite que me fizeram. Espero mesmo partilhar aqui alguma coisa que seja interessante para as pessoas que nos estão a ouvir e também um cumprimento ao doutor Miguel Paiva. Tenho uma missão muito difícil no nosso sistema de saúde de liderar uma das maiores organizações em Portugal, que é o LS São José, a quem desejo sucesso nesta que é nova aventura. E sim, é um homem do Norte no Sul, e portanto é sempre uma coisa de ressalvar positivamente. E depois pronto, mas vamos então tentar um bocadinho transmitir aquela que é a minha experiência. Eu penso que já estarão a ver a apresentação. Dentro de segundos, 3, 2, 1, aí está. Muito bem. E portanto, penso que começando um bocadinho por aquilo que foi o percurso profissional, e quando falamos em decidir e em decidir sob pressão, obviamente os modelos de governação, os modelos de financiamento, tudo aquilo que é a nossa evolução, vai nos condicionar naquilo que temos que fazemos e que somos hoje. Eu tive a sorte, o privilégio de passar por estes grandes tipos de organizações, portanto, os hospitais da PE, no seu início, já são quase mais 20 anos, são quase 20 anos de saúde quase 20 anos a trabalhar em saúde. Tive a oportunidade de começar no São João, uma instituição muito grande, depois de passar pelo modelo da PPP, que foi obviamente um modelo diferente, e desde há alguns anos esta parte, por três maiores grupos privados portugueses, CUF inicialmente, que era quem tinha a PPP em Braga, Trofa Saúde e finalmente, onde estou agora, o Grupo Lusíadas. E esta perspectiva diz-me claramente que, sendo modelos de governação diferentes, sendo áreas, sendo modelos de gestão diferentes, têm um objetivo comum, que é a prestação de cuidados de saúde, e a decisão que é tomada em saúde, obviamente tem que ser tomada sempre numa lógica daquilo que é a saúde, e maximizar o ganho em saúde. Isso tem que ser sempre o objetivo quando tomamos uma decisão em saúde. Independentemente da pressão, já vamos obviamente conversar um bocadinho mais sobre ela, temos que ter como objetivo principal, cada recurso utilizado, ter um ganho maximizado naquilo que é a sua aplicação. Olharmos para a sustentabilidade financeira e clínica sempre, e eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo já há alguns anos, que me dizia sempre que não há projeto clínico sem projeto financeiro, e não há projeto financeiro sem o projeto clínico. Portanto, as duas áreas estão extremamente interligadas, e uma não funciona sem a outra. Na saúde não há forma de o funcionar, e portanto o objetivo final será sempre, por um lado, eu diria mais dos hospitais públicos, mais do setor público, a responder à procura, do setor privado, aumentar a procura e trabalhar sempre no sentido de lhe dar resposta, que depois acaba sempre por ser difícil. Só começar por distinguir duas coisas, aquilo que é a tomada de decisão sob pressão e a tomada de decisão num sistema que está sob pressão. Portanto, distinguir aquilo que é contextual, uma crise, sei lá, o apagão,
um problema que existiu, que exista num pico de procura, um problema de uma falha que exista, exige uma decisão rápida, distinguir bastante daquilo que é um sistema que está constantemente sob pressão, que tem uma pressão estrutural, seja pelos humanos, as equipas cansadas, a pressão que existe financeira, a opinião pública, todo um conjunto de coisas e que até o professor Nuno já teve a oportunidade de introduzi-las. E, portanto, estes dois fatores, estas duas pressões, vamos dizer assim, definem que a maioria das decisões hospitalares, eu diria quase todas, não acontece mesmo em condições ideais. E, portanto, nós temos muitas vezes que conseguir gerir com esta corda a arrebentar, sempre no fio da navalha, muitas vezes, e nunca nos deixar cair sobre aquilo que é uma armadilha, isto ser o fator principal. Depois, aquilo que é a decisão sob pressão, eu diria que a primeira aprendizagem que nós podemos sempre retirar é que, independentemente daquilo que vamos decidir no dia a dia, e porque sabemos que o dia a dia vai estar sempre sob pressão, a estratégia e a foco sempre no longo prazo, sabermos que queremos ir do ponto A ao ponto B, sabermos que o ponto A e o ponto B são o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada, vai acontecer muita coisa no meio, e portanto temos sempre que ter duas pistas de funcionamento, a pista do dia a dia, a pista mais operacional e a pista do longo prazo. E uma não altera a outra. Eu diria que o exemplo da Fórmula 1, o exemplo do pit stop é um bom exemplo. As equipas, sabe, eu sou particular fã de Fórmula 1, as equipas definem a priori várias estratégias, têm umas estratégias consoante aquilo que sejam os fatores que podem acontecer extraordinários na corrida, mas não conseguem ter todos os fatores cobertos, como é óbvio. E, portanto, o que acaba muitas vezes por acontecer é que quem entrou um safety car, porque querem fazer um undercut, um overcut, seja o que for, vão ter que alterar a sua decisão. Mas quem vai alterar essa decisão não é o team principal, portanto, o chefe de equipa. São as pessoas que estão a nível tático, são os engenheiros que estão no muro das boxes, são os estrategas, e são esses que vão ter que tomar. E, portanto, existe claramente uma necessidade de ter a estratégia mais de longo prazo, neste caso 2 horas, mas não deixa de ser um longo prazo que é a corrida, com uma estratégia mais de curto prazo, que é aquele momento onde vamos decidir parar e até muitas vezes decidir como é que vamos fazer para chegar àquela estratégia. Mas eles sabem qual é o objetivo, é ir do ponto A ao ponto B. Portanto, há um objetivo previamente determinado. E, portanto, é muito importante nós olharmos para os vários tipos de pressão que estão, quer sobre o sistema, quer sobre o gestor. Eu prometo que vou tentar não me alongar muito, porque este era um tema que dava mesmo para falarmos de variedíssias formas, com um conjunto muito grande de variáveis aqui no meio, mas eu distinguiria principalmente 4 grandes tipos de pressão. Pressão temporal, pressão financeira, a pressão da informação e depois as pessoas, a opinião pública, a questão dos stakeholders, também influencia bastante. E na questão temporal é muitas vezes aquilo que é uma decisão urgente. Portanto, decisões curtas em termos de tempo e que tenham caráter urgente, caráter de muita importância. E nós temos que olhar para estas decisões e pensar sempre que nós, enquanto gestores, temos que tomar estas decisões com o apoio das equipas que estão à nossa volta. As estruturas clínicas. Nós não somos, alguns dos gestores são clínicos de base, são profissionais de saúde de base e isso muitas vezes é uma mais-valia, até eu particularmente não sou, e portanto tenho que me apoiar constantemente nas estruturas clínicas. Na direção clínica, em particular, apoio muito na decisão, na direção de enfermagem, porque a saúde é verdadeiramente multidisciplinar. E se os profissionais de saúde sabem isto muito bem, nós às vezes gestores temos a tentação e muitas vezes até um objetivo quase de conseguir entrar para a decisão clínica adentro e não podemos fazer. Isso é algo que nós não podemos nunca assumir. Nós temos que tomar decisões que são importantes, que são fundamentais, mas sempre apoiados numa equipa multidisciplinar. Na última instância, a decisão é nossa. Mas a estrutura clínica, essas estruturas clínicas têm que estar muitas vezes alinhadas e trabalharmos este alinhamento para que a decisão seja verdadeiramente importante. Quanto mais curta esta janela de decisão, mais importante se torna este apoio naquilo que são estruturas clínicas, mas podia também falar de estruturas de manutenção, estruturas de compras, de logística, que pode por fora. E é importante desconcentrar esta decisão. A decisão não é uma pessoa só, é trabalhar de equipa, é trabalhar de uma forma global e há, como eu disse, níveis de decisões que têm que ser sempre constantemente aceitos. E temos que ter as coisas muito bem planeadas. A saúde, em particular, os profissionais de saúde trabalham muito
das suas componentes a priori, e nós todos temos que saber incorporar isso no nosso dia-a-dia. Trabalhar com protocolos, trabalhar com árvores de decisões, trabalhar com modelos de decisões previamente definido são muito importantes. É decidir antes da crise, para quando a crise chega, nós sabemos o que fazer. Temos múltiplos exemplos no passado, temos múltiplos exemplos nos últimos tempos que nos têm mostrado que muitas vezes não ter essa preparação para as crises é verdadeiramente um problema. E a saúde não é exceção de forma nenhuma. Do ponto de vista da pressão financeira, há todo um conjunto de fatores que podem e que trazem constantemente esta pressão, porque os recursos financeiros são verdadeiramente escassos, e na saúde em particular as decisões são tomadas muitas vezes onde aplicar ou como não aplicar estes recursos escassos. Mas eu diria que, do ponto de vista daquilo que são diria estes quatro vetores são os mais fundamentais. Por um lado, recursos humanos. Os recursos humanos representam cerca de, depois depende um bocadinho da estrutura dos hospitais, mas é muito semelhante entre hospitais públicos e hospitais privados. Representam cerca de 50% a 55% da estrutura de recursos humanos, um bocadinho mais, um bocadinho menos noutras áreas, e, portanto, qualquer alteração que se faça, qualquer pressão que nós tenhamos do ponto de vista do salarial, do ponto de vista do aumento de custos, é obviamente uma pressão financeira que existe sobre o sistema. E quando nós falamos de aumento de custos, muitas vezes é aumento de mão de obra, é necessidade de mais rácios, é necessidade de mais profissionais em cada uma das áreas, e tudo isso gera uma pressão financeira muito grande. Por outro lado, temos a tecnologia. E a tecnologia, há pouco o Dr. Nuno Sousa Pereira dizia com muita razão que a tecnologia é uma constante pressão, porque todos os dias há inovações, todos os dias há áreas novas dentro daquilo que é saúde. E muitas vezes não é só já nós precisamos da tecnologia porque realmente nós queremos oferecer aos nossos doentes o melhor, aquilo que melhor existe no mercado, aquilo que melhor existe de apoio à prática médica, é também nós queremos contratar um profissional e por isso temos que ter a capacidade de o atrair com novos robôs, novos mecanismos. Eu vou mostrar um vídeo a seguir que ilustra muito bem aquilo que é a tecnologia aplicada a um momento de pressão sobre a gestão. Fiquei muito curioso, porque não é uma tecnologia que ajuda à prática clínica do médico, não é uma tecnologia que tenha um impacto direto em algo que nós não fazemos, é pura e simplesmente algo que o médico quer ter nas unidades dele, porque lhe cria, vamos chamar-lhe um hype, sobre a envolvente tecnológica. Mas eu já lá vou seguir. Só mesmo finalizar com a questão das infraestruturas e dos consumos correntes, são dois fatores importantes nos últimos anos. Quando eu digo consumos correntes, estamos a falar de medicamentos, estamos a falar de OPME, estamos a falar de consumos clínicos, propriamente dito. E a questão do medicamento é muito fácil de perceber para toda a gente que nos últimos anos a inovação tem crescido, tem constantemente evoluído e, obviamente, traz novos desafios e traz algumas situações de dificuldade na gestão do acesso. Em particular, nós que lidamos muito com entidades financeiras que são seguradoras, por exemplo, e que têm nas suas apólices limites à utilização, e isso acaba por ser muitas vezes difícil. Por outro lado, temos a questão infraestrutural. A questão infraestrutural, que é obviamente muito interessante, porque estamos todos nós em evolução, todos nós a construir novos hospitais, os grupos privados todos a evoluir, mas não só o custo de obra cresceu bastante, como fazer hoje uma obra é um processo muito mais difícil pelos mecanismos de regulação e pelas obrigatoriedades que hoje cada vez existem. Existem mais e são difíceis, e particularmente o setor privado está muito exposto a esse fator enquanto o regulador olha para nós, e muito bem. Mas relativamente a isto, eu gostava de dar um número, que é um número muito curioso. Nós, quando olhamos para o ano 2000, fazendo o INE, apresentou estes dados ainda há muito pouco tempo, o índice sobre aquilo que é a formação bruta de capital fixo, CAPEX, portanto, estando em 100 no ano 2000, hoje está a cerca de 205. E, portanto, este crescimento todo é muito grande. Mas, além disso, há um outro fator ainda mais importante, que é, se no ano 2000, 80% dos custos na formação bruta de capital fixo eram essencialmente edifícios, hoje 55%, já com uma tendência a chegar muito perto dos 60%, é tecnologia. Já não é edifícios, já é tecnologia. Portanto, isso mostra, obviamente, o que estamos a mudar. Como prometido, aqui está um vídeo. Isto é um médico Lusíadas que esteve numa feira internacional. Como vocês podem ver, isto não traz nada na nossa prática clínica, é simplesmente um aparelho que mede tensões, que faz a leitura de um ECG. E é muito curioso que tudo aquilo que
faz é basicamente dar um hype tecnológico. E isto é um fator de pressão. Não é só ter o último robô para que este médico, para este médico particular é ortopedista, tem uma sensibilidade para a gestão bastante grande e entendo que isto é um fator de atração para os clientes, mas é também um fator de atração para os próprios médicos. Portanto, mostrar um bocadinho só, a título de curiosidade, que esta pressão tem muitos vetores e vem de muitas partes. Depois, falar um bocadinho da questão da informação. Nós hoje, e é muito engraçado, este paradoxo é muito curioso, nós hoje temos mais dados na saúde, em qualquer área da saúde, do que alguma vez tivemos. Nós produzimos dados de todas as formas, todos os feitios, mas a verdade é que muitos deles não os conseguimos dar. Não sou eu que o digo, quem diz é o IMS. O IMS é uma entidade que basicamente acredita ou certifica a maturidade de algumas organizações de conseguirem utilizar estas informações no seu dia-a-dia, na sua prática do dia-a-dia e a forma como gerem essa mesma informação. E o que eles dizem é que nas entidades que eles próprios certificam, que eles próprios acreditam, mesmo nessas, portanto, entidades que se sujeitam a esta acreditação, e em particular, por Lusíadas tem 2 unidades, 3 em Portugal, com nível 7, 47% desses estados nem sequer são utilizados nas decisões clínicas. Isto é extraordinário. Quer dizer que nós mandamos mais de metade dos dados, mais não, desculpem, quase metade dos dados que produzimos para o lixo, porque nós não utilizamos nem nas decisões clínicas, nem nas decisões de gestão. E, portanto, temos muito para melhorar e acho que temos que olhar isto do lado da melhoria. Eu vou passar isto de uma forma muito rápida, só queria chamar a atenção para um tema na pressão de informação, que é a assimetria de informação entre gestores e clínicos. Por um lado, a questão de não termos a mesma formação, mas existe verdadeiramente um grau de assimetria gigantesco entre aquilo que é a informação em saúde dos profissionais de saúde, em particular dos médicos, e a assimetria que existe dos gestores, porque muitas vezes nós não estamos, obviamente, não sabemos do métier dos médicos, não sabemos de medicina propriamente dita, sabemos de saúde, não sabemos de medicina, e muitas vezes temos que saber gerir e saber decidir com essa assimetria de informação. Mais uma vez, volto ao tema do trabalho de equipa, porque é fundamental no nosso dia-a-dia. Depois há uma pressão muito importante para mim, que é a pressão das pessoas. E a pressão das pessoas tem não só a ver com os recursos humanos, nós falamos já há pouco da questão do peso que os recursos humanos têm no dia-a-dia e nos custos dos hospitais, mas a saúde é uma área de pessoas, para pessoas e com pessoas. E, portanto, toda esta pressão daquilo que é o cliente, o médico e os profissionais de saúde é um tema que nos pressiona dia a dia. Quando nós olhamos para os médicos, como eu dizia, para os médicos, para os recursos humanos, eu diria que é uma coisa que é muito engraçada, muito curiosa, e gostava de vos mostrar esta pirâmide tradicional de uma organização, da maior parte das empresas, digamos assim, que existem. E esta pirâmide começa no nível operacional, nível tático, nível estratégico. E à medida que vamos subindo nestes níveis de decisão, nestes níveis dentro da própria organização, obviamente, aquilo que tradicionalmente acontece é que a formação vai aumentando. O nível da formação vai aumentando. Quando nós estamos dentro de um prestador de cuidados de saúde, acontece exatamente o contrário, muitas vezes. O nível médio de formação é muito mais alto na operação, no dia a dia, porque estamos a falar de médicos, estamos a falar de enfermeiros, estamos a falar de técnicos de saúde, estamos a falar de farmacêuticos, com muitos anos de formação, com muita evolução dentro da própria área de trabalho. E quando vamos subindo na pirâmide organizacional, muitas vezes chegamos, não estamos a dizer que falta formação no topo, o que estamos a dizer é que o nível médio de formação, obviamente, vai reduzindo. E, portanto, há uma inversão naquilo que é, ou há uma inversão, uma alteração na correlação de forças ao nível da formação que existe tradicionalmente num prestador, numa organização tradicional, numa empresa tradicional. E, portanto, temos que ter sempre isso em consideração. E é muito engraçado, porque isto, em termos de decisão, dos fatores que, para mim, é mais importante. Nós temos que ter uma capacidade constante de evoluirmos, de saber decidir e tomar decisões que são muito racionais e saber explicá-las, ter muito transparência com elas. E, portanto, só fazendo aqui a ponto com a questão dos recursos humanos, nós hoje, nós podemos ter toda a tecnologia do mundo, nós podemos ter uma capacidade incrível, uma eficiência incrível, mas nós nunca vamos estar não dependentes das pessoas, pelo menos não nos próximos 50 anos, garantidamente. E, portanto, temos alguns problemas que estão hoje a pressionar-nos verdadeiramente do ponto de vista daquilo que são os recursos humanos. Por um lado, temos a retenção de talento, temos alguns grupos profissionais que estão em falta no mercado, não só os médicos, mas
muitos técnicos de saúde, muitas áreas técnicas. A enfermagem hoje em dia tem um tema de verdadeira retenção e por isso temos que conseguir tomar muitas decisões sempre com vista àquilo que é a escassez de profissionais no mercado. Depois, por outro lado, também temos a questão das ordens, das normas, do próprio regulador. É um tema muito complicado, basta pensar a questão, e eu particularmente estou no setor privado, portanto, o tema não é um tema tão polémico no nosso dia-a-dia, mas a questão da obstetrícia é um paradoxo. Nós temos mais obstetras no mercado que alguma vez tivemos, temos menos nascimentos que alguma vez tivemos, e mesmo assim temos uma constante falta de urgências abertas e por fora. Isto é um paradoxo, temos que olhar para os fatores que estão aqui subjacentes. Depois temos a hiperespecialização. Nós, quando falamos de ortopedia, hoje já não falamos de ortopedia, falamos do pé. Nós, quando falamos do pé, já falamos muitas vezes do tornozelo ou do antepé. Já falamos, há um conjunto de áreas, vamos para áreas como a cirurgia cardiotorácica, a cardiologia de intervenção, a radiologia de intervenção, ainda mais vamos falar de hiperespecialização. Portanto, o que significa que para muitas das áreas que nós trabalhamos, urgências, áreas mais generalistas tradicionalmente, obviamente começa a escassear alguns profissionais. E depois um tema que, particularmente, eu acho que vai ser dos temas mais complicados durante os próximos anos, que é o tema geracional. Nós, durante muito tempo, tivemos alguns problemas que eram estruturais e que marcavam verdadeiramente o dia-a-dia da saúde. E sempre marcaram, portanto, estavam bastante aceitos. Obviamente, o tema da remuneração era um tema que era cíclico e que se volta sempre ao tema, ainda hoje se volta. O tema do desgaste acumulado, portanto, profissionais com uma carga sempre muito pesada e, portanto, com a motivação constantemente em declínio. E, obviamente, temos sempre muita dificuldade de retenção, sendo que, pela natureza, muitas vezes, daquilo que se faz nos hospitais, as urgências abertas, o bloco a funcionar, muitas vezes 24 horas, cria sempre um desequilíbrio na vida pessoal dos profissionais de saúde. Mas hoje acrescentamos uma nova geração que traz ainda mais temas e que vai trazer ainda mais temas associados a esta questão do dia-a-dia e que nos vai fazer pensar até nos modelos que temos dentro dos próprios hospitais, próprias urgências, porque é uma geração que não tem tolerância a modelos rígidos, quer ter um equilíbrio vida-trabalho muito maior do que o que tinha e particularmente está muito pouco disponível para sacrifício. E quando nós estamos a falar de saúde e estamos a falar de profissionais e estamos a falar de hospitais que têm que estar 24 horas abertos e que temos que receber as pessoas, isso para mim, eu acho que é um dos problemas mais complicados nos próximos anos. Só um exemplo, particularmente do Grupo Lusíadas, nós todos os anos, o Grupo Lusíadas avalia a satisfação dos seus colaboradores e tem um programa grande que é este Raio-X Lusíadas, que é um programa que avalia dezenas e dezenas de variáveis, mas esta variável em particular chamou-me bastante a atenção. Tem a ver com a experiência do colaborador. Analisa pontos como, esta variável analisa pontos como o equilíbrio da vida pessoal com o trabalho, os horários, tem ali uma parte também relacionada com a formação e por aí fora. E quando nós vamos ver a satisfação das gerações mais experientes, tem, obviamente, uma satisfação mais alta e vai reduzindo ao longo dos anos, mas chega a níveis que estão verdadeiramente baixos na geração Z. Atenção, a geração Z tradicionalmente não tem filhos, muitas vezes ainda vive com os pais, tem poucas responsabilidades financeiras, está a começar a sua vida. E, portanto, estes dados são muito diferentes dos dados que aconteciam há 10 anos ou há 15 anos, para a geração até aos 28 anos, na altura, que era a geração. E isto vai trazer uma acrescida pressão sobre o sistema, porque vai ser muito difícil ter profissionais de saúde satisfeitos, portanto, vai haver uma maior rotação, vai haver uma maior predisposição a que procurem outras alternativas e também dentro do próprio mercado de saúde que procurem outras formas de trabalho, seja na indústria farmacêutica, todo um conjunto de coisas que pode acontecer e que verdadeiramente eu sinto pode ser um problema. Depois falar-vos, mesmo quase para terminar, daquilo que é uma outra variável dentro das pessoas que eu acho que também está a mudar e que vai variar bastante, que acho que vai marcar os próximos anos, juntamente com esta questão da alteração geracional dos colaboradores, que vai marcar que são as expectativas do cliente. Vai marcar porque nós hoje temos um cliente, paciente, utente, chamemos-lhe o que melhor acharmos para cada um dos momentos, já faz coisas muito diferentes do que fazia. Quando chega à consulta, bem preparado, já não é o Dr. Google, já é verdadeiramente
plataformas em que ele pegou, digitalizou as suas próprias análises, foi ver, já sabe os parâmetros que estão bem, que estão mal, já vai fazer perguntas completamente diferentes aos clientes. É um cliente que, muito mais do que avaliar apenas a sua consulta, vai avaliar a experiência do que por Lusíadas. Nós avaliamos aquilo que é o Net Promoter Score, como avalia o retalho, e os resultados já são muito, muito curiosos, muito engraçados. Já encontramos clientes que verdadeiramente já têm uma perspectiva do serviço muito diferente daquela que tinham há 2, 3 anos atrás, nem sequer preciso ir há 10 anos atrás. Existe acesso aos seus dados clínicos, obviamente. Porque este cliente espera coisas muito diferentes. Espera não só muita informação, espera ter a informação do seu lado, poder tomar a decisão, que era uma coisa que não esperava, e tomar essa decisão informada, portanto, sabendo aquilo que está a ser passado. Quer que os seus cuidados sejam não só coordenados, portanto, que tenham uma perspectiva holística, muito, muito integrada, mas que sejam personalizados. E, portanto, quer sentir confiança e segurança naquilo que são as instituições. Isto é bom para os grandes grupos, porque verdadeiramente a nossa marca consegue ter sempre alguma segurança junto dos clínicos. Durante muitos anos essa segurança teve quase restrita aos grandes hospitais, São João, Santa Maria, São José, Santo António, por aí fora, por aí fora. Hoje os grandes grupos já conseguem transmitir muito desta segurança, desta confiança, e portanto, estes dois fatores, o fator custos humanos e o fator cliente, esta mudança, esta transição que está a acontecer, vai ser um dos grandes fatores de pressão nos próximos anos sobre o sistema e em particular, sobre os hospitais. E, portanto, dar-vos um exemplo desta mudança de expectativas de uma forma muito concreta. Hoje existem 18% de cidadãos em Portugal com mais de 65 anos. Estima-se que até 2050 vão ser 26,4%. Portanto, mais de um quarto da população vai estar acima dos 25 anos. Em Portugal, em particular, vivemos mais anos, e há pouco costumo repetir isso, vivemos mais anos do que a média da OCDE. Mas quando comparamos os anos saudáveis na velhice, a partir dos 65 anos, quando comparamos quer com a OCDE, quer com o norte da Europa, estamos muito abaixo. Muito abaixo. E isto está, obviamente, a mudar. Começamos a ter a mudança das mentalidades. As pessoas querem que isto seja diferente. Querem estar melhor, querem viver os mesmos anos ou até mais, mas querem garantidamente viver melhor esses últimos anos. E, portanto, aquilo que nós falávamos, que as pessoas esperavam uma gestão da doença, uma resolução dos problemas da saúde ou uma resposta à velhice, hoje já, não é daqui a uns anos, é hoje, as pessoas já esperam gestão da saúde, cuidados de prevenção e uma resposta para o envelhecimento. Portanto, deixamos de falar de velhice e passamos a falar de envelhecimento, deixamos de falar de doença e passamos a falar de saúde, e deixamos a falar de tratar da doença e começar a prevenir aquilo que é a saúde. Não vamos, obviamente, deixar de tratar a doença, vamos todos nós continuar a tratar a doença, mas a questão é que temos que pensar também noutras variáveis. E eu tenho muitas dúvidas que hoje em dia estejamos todos preparados, e quer hospitais públicos, quer hospitais privados, para esta nova realidade que é verdadeiramente distinta e que vai verdadeiramente trazer um fator de pressão sobre o próprio sistema. Portanto, por exemplo, nós hoje, no Grupo Lusíadas, já estamos a trabalhar nisso, já pensamos na consulta de prevenção, já pensamos no exercício físico como motor de muitas coisas, e, portanto, estes são exemplos de coisas que já estão a acontecer na prática por causa desta mudança de mentalidade. E, portanto, o que é que eu aprendi a trabalhar em saúde? Foi o que eu disse, eu tive o privilégio de passar por várias instituições, de trabalhar com profissionais muito, muito interessantes e muito, muito bons naquilo que faziam, de aprender, de observar, de ver, e aprender com o que eu costumo dizer que são dos melhores que existem em Portugal na área da saúde. E para mim que o trabalho de equipa na saúde é fundamental. Nós gestores somos muitas vezes aqueles que estamos menos habituados a esse trabalho de equipa e, portanto, temos que trazê-lo para a nossa prática diária. Como eu disse, não há projeto financeiro sem projeto clínico, mas garantidamente também não há projeto clínico sem projeto financeiro. Lembrando-nos da pirâmide organizacional e, portanto, o nível de formação ser muito mais alto, o nível médio de formação ser muito mais alto ao nível da operação. É muito importante termos uma transparência nas nossas decisões e sabermos explicar muito bem aquilo que fazemos. Por outro lado, não há um estilo de liderança certo. Eu já vi alguns estilos de liderança que considero errados, mas também já vi muitos que considero certos, e portanto não há um estilo que eu diga este é o melhor. Acho que cada um tem que desenvolver o seu próprio estilo, cada um tem que desenvolver a sua ligação às equipas e conseguir tomar as decisões no modelo que melhor se assenta a si próprio e ao seu contexto, ao seu momento. É muito importante conhecermos a operação, é muito importante estarmos no dia a dia perto das equipas, perto daquilo que é o que está verdadeiramente a acontecer, porque só assim é que vamos conhecer o negócio, só assim é que vamos conhecer aquilo que se passa no dia a dia
e só assim é que vamos conhecer nos hospitais públicos a imensidão das coisas que acontecem. Mas o principal conselho que eu tenho muitas vezes para aqueles que são gestores de topo e que não têm, olham para trás e não têm ninguém para decidir por eles, como é óbvio, é que decidam, porque muitas vezes uma decisão é um problema muito maior do que uma má decisão. Eu acho que se trabalha muito melhor sobre uma decisão menos bem feita, menos bem pensada, do que trabalhamos sobre uma falta de decisão. E, portanto, decidam, porque isso eu acho que é fundamental. Obrigado. Espero ter ajudado e contribuído positivamente. Nós é que agradecemos, Dr. Tiago, muito obrigado pela sua apresentação, muito obrigado. E sendo uma hora, vamos agora ouvir outra experiência. Dr. Miguel Paiva, seguimos consigo. Tem o micro desligado, doutor. Estas coisas acontecem. Okay. Os diretos são assim. Estava entretido a ouvir o Tiago. Isso. Bom, a primeira palavra é para agradecer o convite que me foi feito pela FEP, pelo professor Sousa Pereira, e dizer que é sempre um gosto enorme para mim poder colaborar, e uma honra poder colaborar com a FEP, uma casa que contribuiu muito para a minha formação de base e que foi uma casa da qual guardo grandes recordações, tão boas que até para lá enviei a minha filha, que está agora a acabar o curso, portanto, vejam lá. Sobre esta matéria, esta é verdadeiramente uma matéria sensível e eu diria que gerir, vou pôr aqui, ok, não sei se já estão a ver ou não. Está quase, só tem que... está a ver. 3, 2, 1, aí está, siga. Bom, gerir em sistemas de saúde sob pressão é um pleonasmo. Bastava dizer gerir em sistemas de saúde, porque isso já significa gerir sob pressão, porque, na verdade, ainda para mais no setor público, não é? Na verdade, não há gestão em saúde sem pressão. Porquê? Porque o nosso contexto leva-nos exatamente para isso, ou seja, nós somos confrontados com um dos princípios fundamentais que justifica a economia, a existência da economia como ciência, que é gerir um cenário de recursos escassos e geri-lo num contexto de necessidades crescentes. As necessidades crescentes que derivam obviamente, da evolução da tecnologia e da ciência, que hoje trata coisas que não tratava, que hoje oferece soluções terapêuticas que não existiam há muitos anos, há alguns anos atrás, mas que geralmente, ainda para mais nos processos iniciais, são sempre muito dispendiosas, que hoje nos oferece tecnologia muito avançada, mas que realmente obrigam a uma alocação de recursos muito, muito, muito significativa. Depois temos a questão das elevadas expectativas dos cidadãos, esta questão que falou o Tiago na sua apresentação, da crescente grau de exigência da população é efetivamente verdade, e não vou discorrer mais sobre isso porque já foi tudo muito bem dito sobre isso. Uma matéria, enfim, que vale a pena aqui, no nosso contexto público, falar que é o escrutínio público fortíssimo ao qual nós estamos obrigados, ou que estamos sujeitos. Os senhores reparem que não há nenhum telejornal que não tenha 5 a 10 minutos sobre temas de saúde, não é? E cada vez que sobre saúde se falam de coisas positivas, falam-se para aí 10 vezes de coisas negativas, exatamente por esse escrutínio e porque os jornalistas perceberam o filão que é a saúde, não é? Todos os dias, aqui na Unidade Local de Saúde de São José, nós atendemos e temos milhares de interações diárias com os nossos pacientes aos mais diversos níveis. Imaginem que 0,1% ou 0,01% dessas interações correm mal, e isso é perfeitamente normal, estamos a falar em exercício de atividade por humanos. Se isso acontece, pois com certeza que é fácil de perceber que há um manancial grande para poder haver críticas. Depois, esta é uma atividade que tem um impacto direto na vida das pessoas, não é? Enquanto que se formos um hotel, nós podemos prestar uma melhor ou pior experiência aos nossos clientes, mas isso não tem um impacto muito significativo na sua vida, enquanto que a saúde tem. E por isso, e tudo isto gera pressão, a tal pressão assistencial,
a pressão financeira, a pressão política, e estas que o Tiago falou não vou falar muito, mas a pressão política, no caso da saúde pública, sendo ela gerida diretamente pelo Estado, ou seja, aqui o Estado, porque o Estado em Portugal assume o papel de financiador e prestador, o duplo papel, e portanto a pressão política é muito significativa, quer a esses dois níveis. A pressão mediática, que já falei, e a pressão dos profissionais, que também falou bem o Tiago na intervenção anterior. E, portanto, o nosso grande desafio, enquanto gestores neste cenário, é efetivamente o da busca do equilíbrio entre as consequências que as nossas decisões têm, porque as nossas decisões podem ter consequências sobre a qualidade, podem ter consequências sobre o acesso ou podem ter consequências sobre a sustentabilidade das organizações e do sistema como um todo. E, portanto, neste equilíbrio instável em que, quando nós mexemos numa das variáveis, ela terá obrigatoriamente reflexos, impactos nas restantes, uma decisão que seja boa para nós valorizarmos ou para melhorarmos os níveis de acesso, pode ter consequências na sustentabilidade. Vejam os mecanismos que muitas vezes existem agora de recuperação de listas de espera, quando se fazem incentivos numa determinada área, pois com certeza que depois os profissionais, as instituições tendem a canalizar os recursos para essa área e ao melhorar o nível de acesso dessa, se calhar estão a piorar o nível de acesso de outras, ou estão a deteriorar a sustentabilidade, nomeadamente financeira, das instituições. E, portanto, a busca deste equilíbrio, ou seja, até que ponto é que eu devo usar os instrumentos para não deteriorar no global o sistema ou as organizações como todo, é exatamente o segredo das boas decisões. E, portanto, nós, quando estamos a tomar decisões, e sabemos, e se estamos a fazer um webinar, e se a FEP está a fazer no seu curso, no seu mestrado de Administração em Saúde, se está a fazer um webinar sobre decisão, é porque decidir é difícil, não é? E é difícil exatamente por estas razões. Nós não detemos toda a informação que gostaríamos de ter no momento em que queremos. Muitas vezes temos de tomar decisões no imediato, decisões urgentes. A incerteza sobre os resultados daquilo que vamos fazer é muito grande. Nós nunca temos a certeza se aquilo que nós perspectivamos se vai, na verdade, realizar ou não. Depois, esta questão que falei ainda há pouco do equilíbrio, há objetivos que concorrem uns contra os outros, não é? E, portanto, se nós privilegiarmos um objetivo, corremos o risco de deteriorar outros. E, portanto, esta opção, a opção entre qual das áreas privilegiar é muito difícil. E depois, por outro lado, temos também uma questão que nesta área é muito impactante, que é o resultado de uma má decisão. O que é que uma má decisão pode ter como consequência? E numa área de negócio onde nós tratamos diretamente com a vida humana, uma má decisão pode inclusivamente ter impactos sobre a vida humana ou sobre vidas humanas. E, portanto, é nesta, digamos assim, nestes 5 aspectos que aqui resumo, que explica bem o porquê que é difícil de decidir nesta questão. E, portanto, aplica-se aqui o princípio, aquela área que o Herbert Simon, nosso Prémio Nobel da Economia de 78, tão bem estudou nos seus estudos sobre a racionalidade limitada, em que ele, no fundo, partindo deste princípio que os decisores raramente dispõem toda a informação e, portanto, muitas vezes aquele que é decidido não é aquilo que se perspectiva como uma decisão perfeita, mas como aquela que é a melhor possível face ao contexto e ao conjunto de dados e meios que estão à nossa disposição. E, portanto, nós, quando temos esta noção, eu diria que é ao mesmo tempo mais fácil decidir, mas ao mesmo tempo mais responsabilizante, não é? Portanto, é mais fácil decidir porque, enfim, sabemos efetivamente que a decisão, por natureza, ninguém está à espera de decisões perfeitas, porque por natureza elas não existem ou são muito difíceis de ter nesta matéria, mas ao mesmo tempo são muito responsabilizantes, porque quem tem que decidir tem que naturalmente depois estar disponível para falar sobre as consequências. E um grande exemplo daquilo que foi o nosso
a nossa vida de gestores foi o processo da pandemia Covid-19. Porque a pandemia Covid-19 exponenciou tudo aquilo que são os grandes desafios para quem tem de gerir organizações. Nós tivemos que, fruto das características da doença em si, do desconhecimento da doença, nós tivemos que reorganizar completamente toda a atividade hospitalar. Eu recordo na instituição onde eu estava à data, em Santa Maria da Feira, nós, quando apareceu o Covid, nós tínhamos 11 camas de cuidados intensivos e 2 ou 3 meses ou 4 meses depois tínhamos 41 camas de cuidados intensivos, tendo inclusivamente transformado a cantina numa unidade de cuidados intensivos, a cantina do hospital. E esta necessidade de tomar essas decisões, a rapidez de tomar as decisões, foram fatores críticos, onde tínhamos que decidir fazer a gestão de camas e a gestão dos ventiladores, priorizar a atividade. Nós tínhamos um serviço de urgência, passámos a ter 2 serviços de urgência, tivemos que fechar algumas atividades, tivemos que realocar serviços, e todas estas decisões eram tomadas em ambiente de grande incerteza, seja para nós gestores, mas seja para os próprios profissionais. Eu recordo, os nossos médicos dos cuidados intensivos estavam permanentemente a acompanhar aquilo que acontecia em Itália, para perceberem, porque o foco em Itália foi mais grave numa fase inicial, para saberem como é que eles em Itália estavam a lidar com a agudização repentina e avassaladoramente repentina da saúde respiratória dos doentes, e como é que eles lidavam com aquilo para depois procurar transpor algumas soluções para a nossa própria vivência. Aquelas alturas em que fomos comprar à Decathlon todas as máscaras de mergulho que havia para as transformar em equipamentos para apoio à ventilação. Foram verdadeiramente momentos de decisões difíceis, a todos os níveis da nossa organização. Bom, e nós como é que procuramos mitigar toda esta incerteza, todas estas dificuldades, todos estes desafios à gestão? Naturalmente, procurando trazer dados para a decisão, com ferramentas de business intelligence, aproveitando os dados, não obstante muitos dados serem perdidos, mas se procurarmos ir agregando dados, procurarmos ir arrumando e procurando juntar e cruzar dados em função dos objetivos de gestão que vamos tendo a cada momento ou em cada nível de decisão hierárquico, sejam os níveis clínicos, sejam os níveis mais de gestão, é uma ferramenta que ajuda muito, são ferramentas que ajudam muito. Depois, um aspecto também que é muito importante é nós procurarmos nas nossas organizações termos bons indicadores de desempenho, ou seja, deixarmos ou fugirmos àquelas questões em que muitas vezes as pessoas, no meu serviço, eu tenho sempre um problema com a gestão das camas por causa disto e por causa daquilo. E se nós dissemos assim, ok, traz-me números sobre isso. Muitas vezes as pessoas não têm os números sobre isso, ou valorizam um pouco os números, e nós temos que... É um aspecto muito importante. Nós temos que exigir das nossas equipas que traduzam de forma transparente e de forma inteligível aquilo que verdadeiramente fazem e aquilo que verdadeiramente acontece, o que nem sempre acontece, e com indicadores de desempenho, dashboards, e com isso transformar dados que dispomos em conhecimento. Não é fácil, dada a enorme quantidade de dados que nós dispomos. No caso da saúde, enfim, em organizações públicas, enfim, às vezes os próprios sistemas às vezes não são muito amigáveis ou comunicam pouco entre si, mas é um dos desafios mais críticos que nós temos, e é uma das ajudas mais preciosas que nós temos. E muitas vezes as decisões que temos de tomar, às vezes elas estão separadas entre o decidir rápido e o decidir bem. Todos nós queremos decidir sempre bem, mas às vezes decidir sempre bem, mas às vezes exigir bem não é possível. Quando estamos a gerir uma situação de crise, como dizia há pouco o Tiago, em situações de pressão conjuntural, aquilo que se impõe, mais do que ter a certeza se vai decidir bem ou mal, é decidir de alguma forma.
decidir com rapidez. O Covid foi um exemplo brutal dessa necessidade de privilegiar claramente a rapidez em detrimento da certeza absoluta da bondade da decisão ou dos resultados que se poderiam ter. Por outro lado, quando nós estamos a pensar em decisões de cariz mais estratégico para as organizações, para um serviço, para uma organização como um todo, isso exige reflexão e, portanto, aí impõe-se uma decisão onde nós possamos ter mais dados, mais elementos, mais maturação, mais reflexão e, portanto, aí o decidir bem é mais importante do que o decidir rápido, eu diria que é obrigatório. Quando são questões onde está em causa a segurança do doente, são questões onde também se coloca aqui um outro aspecto importante, que é a prudência. É muito importante salvaguardar esses aspectos. Porquê? Porque nós somos organizações feitas para tratar bem, não somos organizações para tentar tratar bem. E, portanto, nós temos que ter a certeza, aqui temos que ter a clara certeza de que aquilo que vamos fazer irá ser feito de acordo com as regras e com as normas. Reparem que aqui, mesmo no Covid, isto foi um bocadinho posto em causa, com algumas experiências terapêuticas que foram feitas. Eu recordo-me das ventilações através dos balões, a utilização dos balões de respiração que nós fizemos na altura em Santa Maria da Feira, onde fomos precursores dessa técnica, mas fazíamos porque víamos isso acontecer em Itália, víamos bons resultados, mas é muito importante esta questão da segurança do doente, porque nós não temos o direito de não fazer bem aos nossos doentes. Depois temos uma questão da operação, na área da operação diária, é muito importante esta agilidade. Esta agilidade contribui para conseguirmos cumprir melhor a nossa missão, mas também contribui para a sustentabilidade e para a eficiência dos processos organizacionais dentro das nossas instituições. E isso é um aspecto muito importante e tem que ser devidamente apreciado. Bom, guardo aqui para a parte final falar sobre o fator humano. O fator humano é efetivamente aquele que é mais crítico nas nossas organizações. E o fator humano é determinante naquilo que são os resultados que nós conseguimos. E para isso é determinante o tipo de lideranças que nós temos, e as lideranças, efetivamente, não há metodologias certas de liderança. As lideranças terão que absorver aquilo que é a cultura das organizações, terão que absorver aquilo que são os próprios perfis comportamentais dos elementos das suas equipas, mas é muito importante que as lideranças sejam capazes de ter skills comunicacionais muito relevantes. Nós temos que ter aqui muita transparência, temos que falar com as pessoas, explicar às pessoas. Hoje, em saúde principalmente, ninguém pode pensar que, pelo facto de exercer um papel de responsabilidade máxima num serviço ou numa organização, pode determinar aquilo que os outros farão. Os outros só farão aquilo que compreendam que é bom que deva ser feito. E por isso esta capacidade comunicacional e de envolvimento dos profissionais é absolutamente crítica. Outro aspecto crítico é o aspecto da capacidade de gerir a mudança. Nós, quando queremos implementar mudanças, e nós temos que implementar muitas vezes mudanças nas nossas organizações, nós temos que saber como gerir o processo da mudança. Em saúde, as pessoas são muito conservadoras e em saúde, por defeito, as pessoas são contra a mudança. E, portanto, são sempre contra a mudança, por defeito. E por isso nós temos que contar com isso, temos que preparar contexto para as mudanças, temos que ter parceiros em cada processo de mudança bem definidos, temos que ter um calendário de implementação das mudanças, temos que ter um conjunto de rituais que as pessoas participem, no qual se comprometam com a mudança. Isso é fundamental. E tudo isto num clima de construção, num clima de confiança. Sem confiança nas organizações, nada, mas rigorosamente nada se faz. E, portanto, este é um aspecto que é absolutamente fundamental. Há aqui por trás de tudo isto uma dimensão ética importante. Nós temos que, eu não sou um defensor do princípio da igualdade, eu acho que a igualdade é um princípio contranatural, o ser humano é diferente, as circunstâncias são diferentes, mas sou um grande defensor do princípio da equidade e, portanto, nós devemos oferecer condições de equidade a todos para que todos possam trazer para os processos aquilo que melhor têm
e para que todos compreendam bem aquilo que nós estamos a fazer. Saber dar prioridades é muito importante, a transparência de que eu já falei há pouco, e temos que saber que vamos prestar contas perante a sociedade. Isso implica grande, mas enorme responsabilidade. O perfil de um bom decisor, e enfim, aqui para também deixar aqui enfim, a jeito de conselho para quem nos ouve, mas ninguém decide bem se não ouvir primeiro. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, deu-nos 2 orelhas e 1 boca, que é precisamente para ouvirmos mais, pelo menos o dobro daquilo que falamos. E, portanto, nós temos que ouvir, mas o ouvir é ouvir e apreender aquilo que está a ser dito. E isso é muito, muito importante. Nós, se não ouvirmos aquilo que os outros nos dizem, que nos transmitem, nós nunca conseguiremos liderar equipas, nós nunca e teremos muitas dificuldades em decidir bem, porque porventura escapar-nos-ão elementos fundamentais para a boa decisão. Depois, a utilização da evidência é muito importante. Nós temos que ter decisões robustas. Nós sabemos que, como foi há pouco dito, na escala operacional, digamos assim, geralmente aqueles que têm que implementar as medidas ou as decisões são pessoas mais bem informadas do que nós, são pessoas mais bem informadas do que nós e, portanto, nós temos que ter evidências robustas quando formos questionados sobre o porquê. Temos que ter essa capacidade de adaptar e, em função disso, também uma grande humildade para assumir e corrigir os erros quando eles forem necessários. E, mais uma vez, o tema da comunicação, que deve ser clara, assertiva e, mais uma vez, transparente. Por isso, e para concluir, procurando também não ultrapassar muito tempo, já ultrapassei um bocadinho, mas propiciar também o diálogo, eu diria que deixo esta nota final: decidir sob pressão é decidir com responsabilidade. Com responsabilidade. Na saúde temos de ter sempre muita responsabilidade no que estamos a decidir, mesmo quando temos os recursos de informação são insuficientes. Há uma nota que eu gostava de deixar, que é o seguinte, e para mim foi muito revelador quando estive a estudar o Mintzberg, e o Mintzberg nas suas estruturas organizacionais classificou as organizações, e nomeadamente as que são do setor da saúde, como as burocracias profissionais onde o poder reside no núcleo operacional. E isto é verdadeiramente revolucionário para quem vem trabalhar e decidir em saúde, porque nós, na saúde, com base nisto, chegamos a uma conclusão que é o seguinte: quanto mais nós progredirmos na escala hierárquica nas nossas organizações, nós menos mandamos. Nós podemos, em função do patamar mais elevado da nossa estrutura hierárquica, nós podemos ter mais capacidade de influência, mas verdadeiramente mandar nós não mandamos. E por isso nós temos que conseguir envolver as pessoas nas nossas decisões e garantir que elas as compreendam, porque quem não compreender as decisões que são tomadas não as cumpre e não as segue e não as põe em prática. Por isso deixo esta pergunta para podermos depois todos refletir, que no fundo é: até que ponto é que nós estamos preparados para decidir sabendo à partida que as decisões não serão perfeitas. Muito obrigado. Obrigado nós, Dr. Miguel Paiva, é de facto uma questão extremamente pertinente que coloca. Deixem-me dizer-vos o seguinte: estamos já com 1 hora de sessão, ou seja, já passamos o tempo que estava estipulado, e dizer também aqui uma nota que é muito pertinente: estamos já com várias questões, o que é bom sinal, porque aliás as questões são públicas. Quem está a acompanhar esta sessão no LinkedIn percebe que estamos a receber questões de profissionais que já ocupam funções de relevo na área da saúde, mas e agradeço desde logo as questões, porque fomos nós que pedimos essa interação. São todas elas pertinentes, não dá de facto tempo para estar a colocá-las todas, porque já vamos com uma sessão longa. O que iremos fazer, até porque elas estão a ser personalizadas, é eu vou colocar uma questão para cada um dos 2 oradores e concluímos a sessão com a resposta a cada uma delas, e como dizia, elas são personalizadas. Por exemplo, para o Dr. Miguel Paiva, acompanha-nos Ana Cristina Silva, que é Department Manager na Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, e que pergunta o seguinte: Dr. Miguel Paiva, como é que interpreta afirmações como a do CEO da Sword Health, que recentemente afirmou algo que indica que a tecnologia e a inteligência artificial
poderiam resolver os problemas de escassez de recursos humanos em apenas 2 anos. Considera este horizonte realista ou mais um fator de pressão para a gestão? Não responda ainda, é uma belíssima questão. Vai responder a seguir, porque vou colocar também muito rapidamente uma para o Dr. Tiago Afonso, que foi logo a primeira de todas, que é colocada pelo Carlos Dias. O Carlos Dias é coordenador executivo da Escola de Formação em Emergência da Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, e a questão que ele coloca está relacionada com o seu slide, da pressão dos recursos humanos com a pirâmide, diz que a formação reduz à medida que descemos para o tático e o operacional, mas esse é o nível onde a pressão é vista primeiro, gestão intermédia, entre parênteses, e deixamos o menos preparado e o menos autónomo, diz o Carlos Dias. Escolhemos por currículo clínico porque as instituições não formam nem acompanham quem promovem. Agora vem a pergunta. Essa formação que reduz não é fatalidade, acaba por ser uma escolha. A resposta não passa por inverter isso, formar e acompanhar pessoas dentro das instituições, dar-lhes autonomia por centros de gestão e fazer do tático o motor de um SNS pensado como um todo. Uma pergunta direcionada para cada um para concluirmos esta sessão. Dr. Tiago. Muito bem. Pedro, só deixar esclarecer bem, o que eu disse foi que o nível de formação médio vai reduzindo ao nível que some da pirâmide, não a formação necessariamente, porque obviamente estamos a falar dos médicos que têm muitos anos de formação e que para chegarem só à especialidade passam pelo menos, em alguns casos, entre 10 a 12 anos só para conseguirem ser médicos especialistas. Eu não vou tanto responder à pergunta do Carlos na perspectiva que o Carlos fez do SNS, deixe-me só pegar de outra forma e dar um exemplo daquilo que se passa, que nós fazemos hoje em dia aqui. A formação do nível intermédio, daquilo que é o nível tático, obviamente é das coisas mais relevantes dentro do sistema de saúde. Não tenho dúvidas nenhumas. Percebo a pergunta do Carlos, percebo que a pressão chega de uma forma mais concreta, porque estamos a falar de alguém que é o amortecedor entre a gestão de topo e a operação. E, obviamente, funciona mesmo como amortecedor e como qualquer mola, o desgaste é maior do que qualquer outra área. E, portanto, o que nós fazemos hoje é nós investimos muito, não só, investimos a 2 níveis. Investimos na formação na formação e liderança, em particular, do nível tático, portanto, da preparação para a decisão, da preparação para os fatores de incerteza, tudo isso. E a formação é feita de vários níveis. Pelo acompanhamento em várias áreas, e 2, uma formação verdadeiramente académica, participação em programas executivos como este que estamos a falar. Nós, por exemplo, só para dar um exemplo, quando falamos desse nível intermédio, eu tenho a particular sorte de trabalhar com uma diretora clínica e uma diretora de enfermagem que fazem muito bem esse trabalho, e a diretora de enfermagem agora acabou de completar um curso de liderança na Nova, em Lisboa, exatamente, de preparação para aquilo que estamos a fazer, que estamos a falar hoje em dia. E o motivo de preparação para esse curso é porque nós sentimos exatamente quanto mais o nível de decisão se aproxima da operação, maior são os fatores de pressão que vêm de cima e que vêm de baixo. E, portanto, vai comprimindo constantemente esta pirâmide. Mas só para deixar bem claro ao Carlos, eu não olho para a pirâmide como um problema. Eu olho para esta pirâmide como uma circunstância, um contexto da saúde. Portanto, em que o nível, eu não gosto de chamar operários, mas a verdade é os operários são as pessoas mais formadas dentro da organização. E isso não é um problema, é algo que nós temos que saber lidar no nosso dia a dia. E o Dr. Miguel Paiva há pouco dizia, e muito bem, nós temos que ser muito claros nas nossas posições, temos que explicar as nossas decisões de uma forma muito racional, muito bem seguras. Deixe-me só, já agora, há uma pergunta que eu gostava, eu respondo em 30 segundos, não mais do que isso. Também é da Ana Cristina Silva, que pergunta as diferenças particulares que existem entre os diversos setores e as práticas que poderíamos trazer do setor privado para o setor público, daquilo que eu experienciei. Eu também acho que há muitas práticas que nós hoje podemos trazer do setor público para o setor privado. Atenção. Nós hoje falamos de segurança clínica, nós hoje falamos da qualidade da informação, e muito disso foi desenvolvido, obviamente, no setor público. Mas, claro, o setor privado tem a particularidade de ter, eu diria, para não perder tempo com 3 fatores, diria 2. A preocupação com o cliente, portanto, a hospitalidade, o nível de hospitalidade, o serviço em si, e a qualidade e o investimento naquilo que é a decisão de investimento é muito mais ágil
do que no setor público. E, portanto, estes dois fatores, o fator da hospitalidade no sentido de preocupação com o cliente, preocupação com o serviço, nível de resposta e eficácia na resposta, e a questão da agilidade daquilo que é decisão. Muito obrigado, Dr. Tiago Afonso. Dr. Miguel Paiva. Bom, aqui a questão que me colocam é uma questão provocatória, que é a questão se a tecnologia da SWORD vai resolver em 2 anos os problemas todos da saúde. A minha resposta é um bom marketing da SWORD e, portanto, parabéns ao CEO da SWORD por ter feito esta afirmação especulativa e absolutamente irrealista, mas é um bom marketing. Parece-me que a questão, doutor, é mais abrangente e não particularmente associada, ou pelo menos eu não interpreto que seja diretamente ligada à Sword Health. Parece-me uma pergunta generalizada a partir das declarações do CEO da Sword Health. Mas repare uma coisa, estar a dizer que a tecnologia resolve os problemas todos em 2 anos é completamente especulativo e, na minha ótica, completamente irrealista. E, portanto, eu não subscrevo essa afirmação. De qualquer forma, há outra coisa com a qual eu concordo plenamente. É que um dos gravíssimos problemas que nós hoje enfrentamos na saúde, nomeadamente no setor público, é o declínio constante e acelerado da produtividade. Ou seja, nós temos assistido, desde o tempo do Covid, a quedas substanciais da produtividade, de grande monta, que são absolutamente preocupantes. E também acredito noutra coisa, que a solução para essas quebras de produtividade passa em alguma medida pela tecnologia, pela introdução de tecnologia no apoio à atividade clínica, e acredito que essa tecnologia tem capacidade disruptiva para promover ganhos muito substanciais, mas mesmo muito substanciais de produção, e, portanto, acredito muito nisso, mas acredito que também uma matéria que foi abordada na intervenção inicial do Tiago, que é a matéria regulamentar do exercício de atividades profissionais na saúde, que estão delegadas pelo Estado português nas ordens profissionais, e as decisões regulatórias, a grande parte das decisões regulatórias são decisões que não tomam minimamente em consideração, e repito, minimamente em consideração, por um lado, as disponibilidades de recursos, por outro lado, não tomam em consideração as matérias de complementaridade. Como é que é aceitável que a Ordem dos Médicos tome decisões sobre as necessidades de recursos médicos para determinada atividade, desconsiderando em absoluto, por exemplo, quais são os custos de enfermagem que estão no apoio a essas mesmas atividades médicas, está a ver? Como é que é possível que as ordens dos médicos e dos enfermeiros tomem decisões sobre as necessidades de recursos médicos e de enfermagem sem tomar em consideração a tecnologia de que esses profissionais dispõem no apoio à sua atividade, está a ver? E, portanto, esse triângulo é um triângulo que neste momento é um triângulo vicioso, é um triângulo que penaliza a produtividade do setor, ou pelo menos que não garante qualquer espécie de ganhos de produtividade no setor, mas é o triângulo que, se for invertido, ou se for modificadas as regras como ele é utilizado, é um triângulo que tem grande potencial de virtuosidade. E, portanto, em 2 anos não, mas numa lógica gradativa de evolução da produtividade do setor, claramente sim, e nisso sou um grande defensor. E assim chegamos ao final desta belíssima sessão. Dr. Miguel Paiva, Dr. Tiago Afonso, foi um gosto contar com as vossas presenças, não só porque são de facto profissionais de excelência na vossa área, mas porque regressam a uma casa que bem conhecem. Muito obrigado aos dois, foi um gosto. Professor Nuno de Sousa Pereira, dar também uma palavra ao professor que está connosco, ele que dirige a formação executiva em administração hospitalar e que nos acompanhou, teve a sua intervenção inicial nesta sessão. Agradeço igualmente a quem se inscreveu e nos acompanhou, e às questões, é sempre assim, há sempre muitas questões que são levantadas, quase todas na parte final dos webinars, mas todas elas pertinentes, mas não dá tempo para tudo. Muito obrigado aos nossos oradores, ao professor e a quem nos acompanhou nesta sessão em direto. Muito obrigado. Muito obrigado.